Fala, fiel, presta bastante atenção porque o que a gente vai ver agora não é só mais uma notícia do Corinthians. Tem bastidor quente a respeito da contratação do Jesse Lingard. Tem bastidor aí que pode mudar o rumo da temporada. Tem detalhe que quase ninguém percebeu ainda. Então já faz o seguinte, deixa o seu like agora, se inscreve no canal, ative o sininho. Comenta aí o que você acha a respeito dessa contratação. O Corinthians está agindo certo ou não? E sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Yuri mandou aqui, ó. Bom dia. Qual a opinião de vocês sobre a contratação do Lingard? Não temos opinião, aqui informação. Brincadeira. Não. Mas já temos essa informação? Eu passo a bola para eles e eu complemento depois. A questão é a seguinte, foi uma negociação que para muita gente, óbvio, surpreendeu, mas assim, é uma negociação que internamente no Corinthians, ela não surpreende. Por quê? Qual que é o bastidor dessa negociação? Qual que é o bastidor dessa contratação? No final do ano passado, e já o efeito Memphis, o Memphis já tinha dado uma letra. É importante trazer reforços e é importante trazer gente que traga uma cultura diferente de futebol para o Corinthians. E assim, não vai trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo? Putz, não é o caso. Mas trazer jogadores que tenham essa vivência de outras culturas de futebol, no caso, Premier League, do Lingard, do próprio Zaccaria, que jogou com o Memphis e tal. E o Corinthians começou a buscar esses perfis. O Lingard foi uma oportunidade de mercado. Oportunidade de mercado, é bom a gente deixar isso bem claro. Era um jogador que estava, por exemplo, na mira do Remo, era um jogador que estava já sendo oferecido para outros mercados e tinha, por exemplo, a MLS já de olho nesse jogador. E o Corinthians, através do Marcelo Paz, que é o executivo de futebol, que cuida dessa parte, junto com o Renan Bloise, que é o analista de mercado, mapearam e viram a possibilidade de um jogador que, inclusive, já tinha jogado com o Memphis. Um jogador que tem jogos pela seleção inglesa. Um jogador que tem mais de 200 jogos na Premier League. É um jogador que tem 300 e tralalá jogos com a camisa do United. Tem 35 gols com a camisa do United. Então, assim, é um jogador que traz um pouco de experiência e de tudo que viveu. Mas ele estava no futebol da Coreia. Mas ele estava bem lá e a vivência do futebol do que ele viveu lá na Premier League e do que ele viveu em outros mercados, isso vai ser importante para o Corinthians. É um jogador de 33 anos que traz também a experiência de idade. 33? 33 anos. E é um jogador que não vai jogar quarta e domingo. Que não vai chegar para jogar quarta e domingo nessa loucura do calendário. Vai ser mais uma opção e é um jogador assim. Uma fonte legal do Corinthians ontem, logo depois que a gente já tinha dado a notícia, me disse o seguinte, é o tipo de contratação que o Corinthians enxerga da seguinte maneira. Se chegar e cumprir tudo aquilo que o Corinthians tem de expectativa e o jogador também num mercado novo, é para dar muito certo. Pode dar muito errado. O cara chegar aqui, não se adaptar, não gostar e tal, mas pode dar muito certo. Então o Corinthians aposta nesse tipo de perfil de jogador pós-Memphis, não necessariamente com pedido ou indicação do Memphis, mas é um jogador que chega para dar esse plus aí no Corinthians. Então é uma contratação que foi feita pela diretoria do Corinthians, pelo clube, e que chega para agregar nesse sentido, esse tipo de valor. E, obviamente, se espera que o cara jogue dentro de campo. Claro. E, Bruno, a gente tem mais detalhes disso e vamos testar aqui a torcida do Corinthians, Felipe? Bora. Estamos com 938 likes agora. Então, nesse momento, agora, pessoal, só corintiano dá like. Só o Coringão. O nosso recorde foi a torcida do Vasco, que bateu 500 likes. Foi do Palmeiras? Foi do Vasco. Não foi do Palmeiras? Não, foi do Vasco, que bateu 500 likes em poucos minutos. A do Vasco disparou. A do Vasco superou a do Flamengo. Superou. E superou a do Palmeiras também? Superou do Palmeiras também, mas do Palmeiras foi quase perto ali do gigante da colina. Mas a Fiel vai bater o recorde. Quero ver, então. Vamos ver. Então vai. Só quem é corintiano, hein? Quem não for, espera, depois a gente libera o like aí pra todo mundo. Mas só pra gente ver se tem muito corintiano assistindo ou não. Tem mais detalhes dessa questão de salário, de tempo de contrato, Bruno? Como é que estão essas conversas? Eu, depois de passar esses detalhes mais burocráticos, eu vou abrir aspas, por uma pessoa que trabalha na Wasserman, que é a empresa norte-americana que cuida do Lingard
Enfim, é um scout europeu da própria empresa. Fui perguntar para ele aqui algumas questões, tentar algumas curiosidades, e ele passou para mim aqui uma informação que é bem curiosa e tem tudo a ver com o momento. Mas para já, vamos mais então para a parte de ontem, logo depois que eu e o Hernan, enfim, a gente na ESPN trouxe essa reportagem, essa matéria, que foi furo nosso, inclusive, não custa recordar, furo nosso na ESPN, no mercado brasileiro. O contrato é válido por 1 ano, está livre no mercado, né? Então é um contrato até dezembro de 2026. Segundo o que eu e o Hernan apuramos, a parte financeira já está muito bem resolvida. O Lingard passou o valor dele, o Corinthians se colocou à disposição, está dentro daquilo que o Corinthians poderia pagar. O que falta para, enfim, o famoso assinar o contrato, até porque os documentos já começaram a ser trocados ontem. Tamanha foi a velocidade dessa negociação. São pormenores burocráticos. Então, a parte financeira, que é aquilo que mais poderia atrapalhar a negociação, isso o Corinthians... Opa! A ligação, foi uma ligação. Entrou a ligação. Não, me ligaram aqui, alguém me ligou. Voltou. Foi. É fonte? É fonte, é bom. É fonte, já foi no ar. Não, então... não, era um número desconhecido. Não sei, pode ser uma fonte que eu não conheço ainda. Cobrança, então. Posso contar o bastidor da... Não, então, vou abrir, já que... Desculpa, Bruno. Desculpa, achei que você tinha terminado. Ih, estão ligando de novo, olha lá, ó. É cobrança. É cobrança, a dívida também chega É em o cara Portugal. que foi arrumar a internet O lá. Bruno achou que era permuta, aí falou, Nada. não, é cobrança. Ontem eu tava fazendo... Mete bronca aí, Hernan. Depois eu complemento com uma novidade aqui. É só um bastidor curtinho, que eu sei que vocês gostam e o chat gosta e tal. Essa coisa da apuração de como funciona, né? Eu tava ontem gravando uma série de ações comerciais aí de um patrocinador meu e tal, e tava no meio da gravação. E, cara, toca o telefone, uma fonte top, daquelas que você atende sempre. Para ouvir. Putz, só que eu tava no meio da gravação. Não dava pra parar a gravação, entendeu? E aí? Porque tinham outras pessoas gravando comigo, Sei. envolvidas e tal. E aí eu desconectei a ligação e mandei um WhatsApp. Falei assim, tô no meio de uma gravação, posso te ligar daqui a pouco? Pode. E aí desenrolou a gravação e tal, não sei o quê, papapá e tal. Aí depois acabou a gravação, que foi longa, eu fui tomar um café. No que eu tô assim, no negócio da cafeteria lá pra pegar, vem o WhatsApp. Você não quer furo? Tá? Você não quer um furo mesmo? Você não vai me ligar? Aí você lembrou. E aí eu peguei pro final, a hora liguei. E aí a pessoa do outro lado da linha falou assim, é só falar a senha para urubu, né? Carniça. E aí, tipo, brincando comigo. Eu falei, pô, é lógico, né? E aí a pessoa falou, olha, a informação é essa, tal, não sei o quê, tá. Checa com as suas fontes, mas é muito quente aqui essa história, papapá. Mas era essa história do... Era a história do Lingard. É. E aí o último WhatsApp que eu tinha aberto, e aí por isso que o Felipe... não era o grupo lá e tal, o último WhatsApp aberto era o Bruno Andrade, também me cobrando de uma outra apuração. Entendi. E aí eu já logo bati o telefone e liguei para ele. Falei, cara, me ajuda e já corre nessa bola. Pá. E vamos. Então, deu 5 minutos, o Bruno já tinha confirmado a história. Eu também tinha confirmado com uma outra fonte e a gente subiu o negócio. Estouro. Então, assim, eu poderia ter perdido por causa dessa gravação desse compromisso que eu tava tendo. Aham. Mas a fonte foi fiel. E o Bruno tava... Mas literalmente a fonte foi fiel. Foi fiel. Esperou. E ninguém deu a informação. Mas pensa que... Porque às vezes vaza antes, né, Bruno? Não, totalmente. Não, e foi sorte do Hernan também, porque eu tava no consultório médico com a minha esposa, ela tava para ser atendida, a gente tava com a senha na mão, eu falei, pera lá, o Hernan tá me ligando, eu preciso sair. Naquela correria, em 10, 15 minutos, liga para um, liga para outro, a minha fonte diz, só falta assinar, falei, Hernan, vamos nessa. Eu bato o texto muito rápido, envio para o pessoal da produção, que aliás foi espetacular, deu um suporte bacana, gravo um vídeo para as redes sociais da ESPN do médico, fui lá num cantinho, até parecia, o primeiro vídeo que eu fiz, eu gravei e mostrei para minha esposa, e ela falou assim, pô, Bruno, parece que você tá no banheiro, que era um azulejo por trás, assim, eu tive que gravar um outro. Mas funcionou, a apuração foi rápida, valeu a pena.
Né? Chegou todo mundo mandando no meu WhatsApp. O que você tem de informação aí? Eu falei, eu não tenho nada não, pô. Os dois que soltaram, aí depois que eu fui ver atrás, correr atrás dessa E história enquanto aí. o Bruno falava, lá, ó, mais de 700 do Corinthians. Já Fiel temos um novo como recorde. costumo falar, Fiel é forte. Mas você vai ver que enquanto o Bruno tá contando, Posso- a Fiel vai bater 2.000. Só a Fiel vai bater 2.000. Quer apostar? Eu acho que não. Não, Chega. Que não? Eu acho, Que não. Chega. Vamos Sim ver. ou com certeza? Com certeza. Só Chega. o corintiano Chega vai com chegar em 2.000, certeza. só enquanto o Bruno Andrade tá terminando de concluir o que ele tava contando lá, Bruno. Porque o salário é alto, é tipo Memphis. Eu tenho Não, um detalhe do salário. Não é? Depois eu explico Mas não tem pra aquele vocês. negócio lá de dar deixo- dois passes, 1 milhão. Esquece. É oportunidade de mercado. É isso. É. Eu Foi, deixo mas- essa parte. O que a gente publicou ontem, que a parte financeira está organizada, resolvida. Eu logo passo a bola para o Felipe, então, que ele tem esses pormenores mais detalhados, perdão a redundância, sobre os valores. Eu vou abrir aspas aqui para uma pessoa que trabalha aqui, não vou falar o nome da pessoa, mas eu posso falar que ela trabalha na Wasserman, que é a empresa norte-americana que cuida do Lindgard desde cedo, né? Desde que ele começou a carreira no Manchester United, uma empresa grande, das maiores do mundo. Então tem funcionário em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, uma empresa grande. E eu perguntei assim, olha, com quem eu falo da empresa para poder ter mais detalhes? E a pessoa falou assim, o Lindgard é do Big Boss. Já começa por aí. O rapaz tem muita moral dentro da empresa. E olha que a Wasserman trabalha, por exemplo, com o Valverde, com o Stones do Manchester City, enfim, outros craques do futebol mundial. E o Lindgard, mesmo jogando no futebol sul-coreano nos últimos 2 anos, e os números foram bons, viu? Tudo bem que é o mercado sul-coreano, não é lá grande coisa, mas teve rodagem, mais de 40 jogos, só que mesmo jogando no futebol da Coreia do Sul, o Big Boss de uma empresa grande, uma agência grande de jogadores do futebol internacional, continua lado a lado com o Lindgard. E eu perguntei, então, me dá mais alguma novidade, mais pormenores. E essa pessoa passou o seguinte, e eu vou abrir aspas aqui, o que eu posso te falar agora é que fisicamente ele está acima da média e super preparado. Ou seja, é um jogador que, chegando ao Brasil, chegando ao CT Joaquim Grava, vai depender exclusivamente do Dorival Júnior para poder jogar. Então o cara tá bem, fisicamente bem, ritmo de jogo não vai ser problema. É até um movimento interessante de mercado do Corinthians, porque o Corinthians acaba de trazer o Zaccaria, né? Que é um meio atacante. O Lingard também é um cara que a função é de camisa 10, o meio atacante. Tem o Garro também. Mas não, o Lingard joga de lado, né? Mais pro lado do campo. Não é mais ponta, né? Aquele ponta como ele foi no United. Hoje em dia ele é um cara que atua mais centralizado. Então, Felipe, interessa ver como é que o Dorival vai mexer nesse esquema aí. O Hernan falou ali, mas me chamou a atenção o seguinte, é uma dúvida. É aquela história de ser um pedido do Memphis? Não. Não é? Vamos lá. Ou um pedido ou uma indicação, como foi o Zaccaria? Vamos lá então, vamos explicar para o Fã Esporte. Não foi uma indicação do Memphis, tá? Que nem foi o Zaccaria, que o Memphis foi lá, indicou para a direção e o Corinthians contratou, avaliou positivamente e contratou. Então não foi essa contratação do Lingard uma indicação do Memphis. O Memphis só foi saber depois que o Corinthians abriu conversas, aí o Memphis ficou sabendo e foi lá, pô, existe esse negócio? E aí o Corinthians confirmou e ele é amigo do Memphis, né? Eles atuaram juntos no Manchester United. Mas como o Hernan falou aqui, foi uma oportunidade de mercado e o Lingard se demonstrou muito interessado em jogar no Corinthians. Tanto que nessas conversas que o Hernan falou aqui, o que eu apurei é que ele se mostrou muito participativo e o Marcelo Passi conduziu essa negociação. Então foi conversando diariamente, o Lingard foi perguntando. Ele teve outras propostas, teve do Feyenoord, da Holanda, teve dos Estados Unidos e teve da Premier League também, de um time da Inglaterra. O Lingard? É. E teve a história do Remo. Um time que tá... Só pegar a tabela da Premier League, me bateram que é um time que tá brigando para não cair. Acho que faz sentido pelo momento dele. É só pegar a tabela da Premier League. E teve a história do Remo, não E teve a história do Remo, só que ele viu que no Corinthians, Mas me explicaram... o próprio Remo não tinha grana para bancar. Porque o salário, assim, a realidade do salário pro Corinthians é uma, pro Remo é outra. Aí eu tô pensando o seguinte, eu não sei se vocês viram que recentemente Será que ele ligou pro Andrés? Ele conversou com o Memphis, mas com o Andrés não. Andrés, Porque virou rival, agora virou rival. Porque o Andrés contou lá no... Você viu essa entrevista na TV Palmeiras? TV Palmeiras. Que o Lingard ligou pra ele pra saber do Remo. Sim, agora ele falou, O tá indo pro Andrés ligou, Corinthians. não sei quem ligou pra quem, mas foi uma conversa deles O Andrés lá. ligou e falou, é verdade isso aí, irmão? Pô, é aleatório, né? O Andrés ligou e tal. E Não, o Lingard queria saber do Remo. Será que ele ligou pra saber do Corinthians? Duvido. Acho que aí o Andrés falou, pô, rival? Não, mas às vezes o Lingard não sabe. Por que falar tinha em ligação, essa treta. Só vou complementar rapidinho. por falar em ligação, Pode falar, Bruno.
Manda, Felipe, manda. Não, só vou manda. esse pacote Lingard. Quando a gente fala do Lingard, ele se demonstrou muito interessado em jogar no Corinthians. E o salário dele, como você falou, do Depay, é alto, não. Eu não gosto de falar de salário aqui, a gente não costuma falar de salário. Mas o que me passaram é que gira ali em torno de 700 mil reais. O pacote, nessa faixa de preço. Então, não beira 1 milhão, mas não chega a 1 milhão. Não chega a 1 milhão, então é um salário considerado dentro da realidade financeira do Corinthians, como o Corinthians vem trabalhando no mercado, um salário que está no orçamento, não vai impactar diretamente assim, não vai prejudicar. Então, um jogador de um custo-benefício bom, que o Corinthians acredita que tem muito desejo de atuar no futebol brasileiro. E, como o Bruno Andrade falou, resta só assinar o contrato para finalizar esse negócio. Quanto está o euro? Escreve aí, euro hoje. O euro hoje estava... Eu vi hoje de manhã, estava 6 e pouco. Não, tem a calculadora já faz. Tá 6.2. Comprou o celular novo e não sabe usar. 6 reais. Mas na calculadora do celular já Eu converte. confio mais no Google aqui, pô. O Google, velho. Filho, Pai dos burros. Então pra que Google. você comprou esse celular? Deixa eu ver aqui, Se você ó. não usa. seu celular aqui é o velho, deixa o nosso aqui, ó. Eu sei usar, pelo menos. 6,6 o euro. Tá 6,06. 6,06. Mais o negócio que é luva diluída, não sei o quê, pipipi, popopó. O salário, a gente não gosta de falar, mas vamos falar, tá? É 100 mil euros. Entendi. É isso. 100 mil euros. Pronto. Tá. Eu acho que, assim, tendo em vista toda essa E questão, quanto esse é? pacote, Vocês sabem o tempo? Até o fim do ano. Desse ano? é igual o do Zaccaria também, só que o Zaccaria tem a questão de metas, caso ele atue em um certo número de jogos, ele pode renovar até 2027. Eu não sei se eles apuraram isso ainda, também não sei se tem esse gatilho é uma aposta, para renovação. Né? Vamos ver como é que vai ser a adaptação também, o lado do jogador, o que é. Se ele curte, se vive como o Memphis está vivendo e adaptado. Chupa, viu, Felipe? Que já tá batendo 2.000, ó. Você falou que não ia chegar? É que eu instiguei a galera, tipo... Eu avisei. Não começa a inventar conversa, não. Você, Solta 3 mil aí. você subestimou a Fiel. 9, Faltam dois. Vai Ó, bater, deixa na cara do Felipe aí. Vai só bater, pra, olha lá. Pronto. 2023. Caraca, moleque, parabéns, Fiel. Vocês são... A Fiel, ó, subiu de 900 para 2.000. É o novo recorde, ô Bruno Andrade. É. Nossa! Agora a nova meta A é 3 Fiel mil. nunca decepciona. Não, né, Bruno Andrade? Não decepciona. Ah, a Fiel não. Jamais, Às vezes jamais. o time decepciona Conheço bem a Fiel, a mas torcida, Fiel... dá pra jamais. confiar. É um time que tem uma torcida, né? Não. Olha, Não, posso animal. só Não. complementar aí o que o Hernan É trouxe a ordem do das time fatores? inglês que buscou o Lingard, não? Pode, Bruno. Não, tá errado a ordem dos fatores. Não, assim que o Hernan falou aqui, eu já mandei mensagem pra pessoa que eu tô conversando, ela falou o seguinte, não quis me abrir, confirma a história do Hernan, não que precisasse confirmar, né? Confio bastante no André Hernan em relação ao Lingard, sobretudo, foi ele o dono da notícia. O que a pessoa me explicou aqui é que o Lingard de fato tinha uma proposta, ou pelo menos uma forte sondagem do futebol inglês, mas que a ideia dele era não voltar para a Inglaterra agora, porque a experiência que ele teve na Coreia do Sul foi muito boa, uma cultura diferente, um futebol totalmente diferente, e o que ele buscava agora como próximo passo na carreira era um mercado diferente, uma cultura diferente, e o Corinthians então surge na perfeição. Aquilo que ele queria para o futuro, presente e futuro, o Corinthians vai entregar para ele. Um futebol competitivo, num grande clube, com um bom salário, evidentemente, mas uma nova experiência cultural, porque na Coreia do Sul correu muito bem e no Brasil seguramente tem tudo para correr igual. E assim, o que me falaram que nas primeiras conversas, quem participou ativamente da negociação foi o Marcelo Paz e tal, mas quem também já depois participou do pós, né, ali da elaboração do contrato, aquela coisa de troca de documentação, e aí você, né, tem ali todo aquele apoio do clube ao jogador. Falaram assim que o jogador é muito resenha, que ele assim, que ele é um cara muito resenha, muito de boa, tá muito afim, é um cara alegre, tipo, não é aquele cara, não é aquela coisa eu tô pegando pelo fato dele ter jogado muito tempo no futebol inglês, né? Aquela coisa mais fria um pouco, né, do inglês e tal, do futebol inglês. Mas ele é um cara mais resenha, assim, é um cara mais extrovertido. Ô, Hernan, o Tavim tá perguntando se tem data, assim, para chegar. A expectativa é que ele já chegue na semana que vem, né? Tá. Assim como o Bruno trouxe a informação, ele já tá bem fisicamente, tá apto, então é chegar, fazer os exames, botar para treinar e escalar, não tem essa.
O Zacarias já está treinando bem, inclusive. Vai apresentar